Bom dia, meus irmãos. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus ao seu coração nessa manhã. E essa palavra se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. A Bíblia fala sobre uma situação de guerra entre o rei da Síria e o rei de Israel. O rei da Síria, ele tramava, ele planejava um ataque, porém o rei de Israel, ele sempre era alertado sobre o passo daquele rei da Síria, através de um homem de Deus, a Bíblia assim o chama, chamado Eliseu. Aquele homem, um profeta, ele sempre revelava os passos do inimigo ao rei de Israel. E assim é a nossa caminhada com Deus. Nós sempre estamos um passo à frente do inimigo. O inimigo, ele não consegue nos alcançar, ele não consegue nos tocar, porque Deus sempre vai nos mostrar o caminho certo, a direção certa a ser tomada. E naquele tempo, o rei da Síria, ele cercou a cidade onde Eliseu se encontrava, e Eliseu se encontrava com um servo, um homem que caminhava com ele. E aquele servo, ao despertar pela manhã, ele abriu, e quando ele olhou, ele enxergou apenas os inimigos. Ele enxergou apenas uma multidão de guerreiros, de cavaleiros, que estavam ali para destruir aquele povo. Então ele se desesperou e foi até Eliseu. Eliseu, o que faremos? Nós estamos perdidos. E sabe por que aquele servo enxergou dessa forma? Porque quando os nossos olhos espirituais estão fechados, nós só enxergamos o problema, nós só enxergamos a doença, nós só enxergamos o desespero, nós só enxergamos a pandemia, nós só enxergamos aquilo que Deus não quer que a gente esteja com os olhos voltados ali. Nós só enxergamos aquilo que nos prejudica, nós só enxergamos o caminho errado, nós só enxergamos a destruição. Mas Eliseu, ele teve uma atitude que todo homem e mulher de Deus deve ter: orar, clamar a Deus. Eliseu então se colocou na presença de Deus e clamou: Senhor, abre os olhos desse servo, abre os olhos desse servo. E através daquela oração, os olhos daquele servo foram abertos. Então, quando os olhos espirituais dele foram abertos, como diz aqui na palavra de Deus, ele estava desesperado: a meu Senhor, o que faremos? E Eliseu orou, e quando os olhos foram abertos, ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, quando os nossos olhos espirituais estão abertos, nós começamos a ver o quanto que Deus nos guarda. Nós começamos a ver, como diz lá no Salmo 34:7, que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. E nós somos um povo que teme ao Senhor. Existem anjos que estão ao nosso redor. Existem anjos de guerra que estão ao redor da nossa casa. E eles nos guardam, eles nos protegem, eles nos blindam de todo mal. E é assim que nós devemos viver, caminhar, ter essa convicção. E nessa manhã que você possa fazer essa oração e dizer: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, que eu possa começar a ver as coisas como tu vê. Senhor, que eu possa entender que eu sou mais que vencedor contigo. Senhor, que eu possa entender que aqueles que estão comigo são muito mais do que aqueles que estão tentando me atingir. Que eu possa entender que tu sempre revela, Senhor Deus, o passo que eu devo dar. Que tu sempre revela, Senhor Deus, o caminho que eu devo seguir. E que tu sempre, Senhor, nos coloca um passo à frente do inimigo. Você não está atrás, você está à frente. O inimigo, ele ficou, ele já foi derrotado, ele não vai te alcançar, ele não vai tocar a tua casa, ele não vai tocar a tua vida, porque você é um filho de Deus. Então nessa manhã que os seus olhos espirituais sejam abertos e você possa ver a bondade do Senhor sobre a sua vida, sobre a tua casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.